Após o ano de 2020, a sociedade, já cansada de ser explorada, percebeu que a democracia era uma grande ilusão. Hoje, em 2050, os pais desde cedo ensinam seus filhos a se defenderem e garantirem seu sustento sem depender de instituições. O poder não é mais centralizado, não existe impostos e monopólio da violência. O comércio é livre de burocracias e aqueles que assim desejam possuem armas de fogo. Enquanto a democracia falha, o libertarianismo se espalha. Seja o seu próprio representante. Compartilhe o futuro. Nesse mundo, há lugar para todos. A terra é boa e rica e pode alimentar a todos com abundância. Dentro de cada fruta existem várias sementes. Já pensou quantas frutas, quantos pés e quantas novas sementes você pode gerar a partir de uma? É incrível. O poder de multiplicação está dentro de cada alimento, de cada ser. A verdade é que a natureza é próspera e todos nós nascemos da união de dois seres que se uniram e se amaram. Somos a materialização desse amor e no fundo sentimos uma imensa felicidade quando conseguimos ajudar o próximo. Mas um grupo, envenenado pela ganância, resolveu preencher o vazio de suas almas através da exploração do seu próximo. Material apreendido Eles na casa são O sentimento de milhões de brasileiros os verdadeiros inimigos da humanidade. que vive sob o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. A maioria das pessoas não sabem, mas tudo começou com um pequeno grupo. Pessoas comuns, mas que tinham a arrogância de se considerarem semideuses e se autoproclamavam reis, faraós e imperadores e utilizavam o poder das armas para prender e tirar a vida daqueles que se opunham às suas regras, que sempre visavam gerar mais controle para se perpetuarem em posições de poder. Exploravam seus povos e tomavam todas as riquezas para si próprio, fortalecendo seus exércitos para que ninguém pudesse ameaçar sua soberania. É por isso que, ao longo da história, todas as classes dominantes sempre dificultaram o acesso às armas e faziam propagandas para estimular o desarmamento da população. O motivo disso nunca foi a paz. Tudo o que eles queriam era garantir o monopólio da força somente para os seus grupos, para que ninguém pudesse ameaçar a sua tirania. E por mais que muitos digam que era melhor que não existissem armas, o fato é que existem mais de 1 bilhão delas no mundo, e elas não vão simplesmente sumir. A questão é entender que se apenas um pequeno grupo tiver o domínio delas, esse grupo vai sem dúvida nenhuma ameaçar a liberdade dos demais. A centralização e monopólio da força sempre resultou na tirania e no abuso de autoridade. Por outro lado, se todos aprenderem a se defender, aqueles mal-intencionados terão sempre um motivo a mais para pensar antes de querer abusar de alguém que esteja em aparente desvantagem ou fraqueza. Antigamente, era difícil manter o controle da população, que constantemente se revoltava contra a tirania de seus líderes. Com isso, as classes governantes, que sempre se impunham através da força, perceberam que precisavam de um mecanismo mais sofisticado para conter uma possível revolta. Afinal, eles sempre foram minorias em números e precisavam dar aos seus escravos uma falsa sensação de liberdade e poder de decisão. Essa era a maneira mais inteligente de manter seus escravos sob controle sem se rebelarem. Só assim poderiam continuar com seus crimes. Esse modelo de exploração centralizava o poder e recursos na mão de poucas famílias que se tornavam muito poderosas. Essas elites mafiosas tinham muitos recursos, o que os davam tempo e condição para persuadir e corromper os mais talentosos homens de suas épocas, atraindo grandes pensadores, artistas e estudiosos para trabalharem de acordo com suas intenções e proliferar seus valores em todos os setores da vida humana. As pessoas não se dão conta que, independente do nome, do sistema, da figura ou personagem que parece assumir a liderança de uma região ou movimento, ele nem sempre tem uma autonomia real. No fundo, aqueles que estão no controle das leis, do sistema de ensino e da economia local são os verdadeiros detentores do poder de manipulação das massas. Vivíamos em um tempo em que essas elites mafiosas chamavam suas organizações criminosas de Estado. O Estado
era uma versão atualizada de controle, arquitetada pelas antigas máfias governamentais. Afinal, o poder e o conhecimento para manipulação sempre foram passados como heranças de pais para filhos e acumulado entre poucas famílias. O Estado, para garantir sua existência, regulamentava o conteúdo do seu sistema de ensino, para fazer uma verdadeira lavagem cerebral em seus alunos desde muito novos, conduzindo a todos na falsa ideia de que tudo se transformaria em caos e conflitos, caso não existisse um órgão supremo chamado Estado. Todos deveriam assumir um posto de trabalho dentro desse sistema feudal moderno e aprender o mínimo necessário para operar máquinas e executar funções sociais com baixo senso crítico. As escolas formavam um falso senso coletivo, que destruía as noções básicas dos direitos individuais do ser. Tudo o que eles queriam era uma classe de trabalhadores e consumidores que pagassem seus impostos e jamais questionasse a legitimidade disso. Eles criaram um sistema ilusório onde as pessoas acreditavam que participavam da formação do Estado, mas na prática o povo não interferia no que realmente interessava. Desde o início, as leis foram moldadas para servir à máfia do Estado e proteger os interesses de seus representantes. O nome desse modelo era chamado de democracia. Nesse sistema moderno de Estado e democracia, os antigos faraós, reis, sacerdotes e imperadores foram substituídos por nomes como presidentes, senadores, ministros, deputados, juízes, entre outros. Na democracia, usavam como base um conjunto de princípios éticos e morais que chamavam de Constituição, que na prática tinha menos serventia que papel higiênico. Eram apenas textos que nunca saíram do papel. O governo era o primeiro a violar todos eles. As pessoas já estavam tão cegas e doutrinadas que batiam no peito para protegerem as suas bandeiras e se orgulharem de seus países, que nada mais eram que pedaços de terras que em algum momento do passado foram colonizadas através do uso irrestrito da violência, onde os nativos das terras tiveram suas propriedades tomadas à força, foram roubados, torturados e assassinados pelos ditos homens civilizados do Estado. Eles destruíam a cultura e o conhecimento local e forçavam os nativos a seguirem suas leis e seus sistemas religiosos. As pessoas não percebiam que as fronteiras dos países eram apenas linhas imaginárias, criadas pelo próprio Estado, para exercer força sobre um território e roubar os seus habitantes locais. As maiores guerras e atrocidades contra a humanidade foram obras das máfias estatais. Enquanto a maioria das pessoas só queriam paz, os governantes sempre arrumavam discursos e motivos para promover guerras e colocar seus servos para invadir e roubar a propriedade alheia. Repare que os membros do alto escalão que incitam a guerra nunca comparecem ao campo de batalha e assistem de camarote os idiotas se matarem. Eles aparecem apenas para dar entrevistas e para entregar as medalhas de honra, é claro. As escolas, desde cedo, programavam as crianças com hinos e noções de patriotismo, preparando eles para se orgulharem de seus países e para jurar fidelidade às suas bandeiras e forças armadas. Distorciam a história real nas escolas para esconder todo o sangue inocente que era derramado por trás de suas bandeiras. Moldavam as crianças desde cedo, pois ninguém se orgulharia de nenhum estado se fosse contada a verdade por trás de suas origens. As pessoas que defendiam o Estado geralmente se beneficiavam dele, tentavam justificar sua existência usando a premissa de que ele foi criado para proteger vidas e resolver conflitos. Mas o Estado, em sua essência, era muito controverso e, na prática, ele sim era um grande gerador de conflitos. Ao se impor como tomador supremo de decisões, era uma instituição que estava acima de todos, inclusive acima da lei, que era constantemente modificada para beneficiar o próprio governo, é lógico. O Estado era árbitro de si próprio, podendo decidir em seu favor diante dos conflitos que ele mesmo causava, o que o colocava em uma posição desleal contra qualquer ideia ou força que pudesse se opor aos interesses de seus representantes. Tal posição permitia que seus membros criassem leis absurdas, sem nenhum consentimento da população. Obrigavam a todos a pagarem tributos sem nenhum consentimento ou contrato prévio com ninguém. Isso prova que qualquer tipo de instituição ou Estado que tiver poderes como o monopólio da força e da criação e aplicação de leis, por mínimo que seja, torna-se uma grande ameaça de tirania,
pois seus representantes passam a legitimar seus crimes e se protegerem com a tinta de suas canetas. Esse sistema, que era aclamado por tantos, permitia que pessoas incompetentes e de mau caráter permanecessem em posições de poder e liderança, mesmo contra a vontade popular. A democracia era uma armadilha. Forçavam as pessoas a votarem e escolherem por representantes políticos para administrar o recurso e dinheiro de todos, como se um estranho soubesse melhor que você onde e como administrar os recursos que você trabalhou para adquirir. Eles manipulavam dados eleitorais e lançavam estatísticas mentirosas nos meios de comunicação para moldar a crença das pessoas e programar o comportamento delas. A natureza do Estado era agressiva e não defendia ninguém a não ser a si próprio. Sem dizer que os governantes do mundo todo acobertavam o maior esquema fraudulento contra a economia popular, que era o sistema de reservas fracionárias dos bancos, permitindo que bancos imprimissem e emprestassem dinheiro, sem nenhum lastro real. Fabricavam dinheiro a partir do vento, cobrando altos juros, e ainda eram protegidos por leis em caso de falência, onde tinham o direito de fazerem manobras com dinheiro público. Todos os bancos centrais faziam parte desse esquema de corrupção, um verdadeiro assalto à humanidade, que se sacrificava em busca de dinheiro, enquanto o Estado e os banqueiros exploravam sua ignorância sem nenhuma punição. Ao invés do comércio ser livre e obedecer à ordem natural de oferta e demanda, o Estado e seus bancos imprimiam dinheiro de forma irresponsável e criminosa, que inflacionava o sistema de trocas e diminuía o poder de compra da população. Manipulavam a economia de acordo com seus interesses corporativos. Eles causavam os problemas e crises e em seguida pousavam como os detentores da solução. A hipocrisia reinava. Os grandes veículos de comunicação eram usados para separar e manter os povos desunidos. Os governantes adoravam isso. Usavam a mídia e as escolas para levantar discussões de classes e grupos, que no final desencadeavam muitas discussões rasas entre as pessoas que brigavam umas com as outras por partidos políticos, times de esportes e bandeiras de grupos e classes. Existiam nomes para tudo. De um lado, a turma da esquerda contra a direita, e do outro, brancos contra pretos, gays contra héteros, feministas contra machistas, e mais um monte de causas que o próprio sistema político tinha interesse em estimular. Para eles, qualquer discussão valia, desde que ninguém questionasse a legitimidade do Estado e do seu sistema econômico fraudulento. Essa era a única discussão que realmente incomodava os governantes, que mantinham seus servos distraídos com causas menores, para que fossem incapazes de ver a realidade do sistema. Os impostos eram uma forma dos parasitas políticos roubarem a todos, enquanto as pessoas se esforçavam para trocar produtos e serviços umas com as outras e conquistar clientes oferecendo qualidade e preço. O Estado gerava seu lucro através de tributos. Sendo assim, ele não tinha o mínimo estímulo de melhorar o serviço que prestava, afinal, ele não precisava competir no mercado. Seus lucros já estavam garantidos por meio da cobrança de impostos. Apelidavam seus servos de contribuintes, apesar de que não havia nenhum tipo de contribuição voluntária, e sim imposta. A maior habilidade dos agentes públicos era em dificultar a vida das pessoas. Criavam um monte de burocracias, taxas e regulamentações que dificultavam principalmente os menos favorecidos de terem o direito de trabalhar e comercializarem seus produtos e serviços, criando obstáculos ao invés de deixar a economia seguir seu rumo natural de oferta e demanda, onde naturalmente as pessoas escolhem onde querem gastar os seus recursos e aqueles que oferecem bons serviços prosperam com suas ideias. Além de pagar imposto o ano inteiro, no final de cada ano, todos deveriam prestar contas e fazer declarações de tudo para a máfia do governo. Alguns regimes de algumas nações eram ainda mais severos. Existiam comunistas, socialistas e nações que se proclamavam capitalistas democráticas. Mas repare que existia algo em comum em todas elas: a cobrança de impostos, que centralizava sempre o poder na mão de poucos. E sim, havia alguns conflitos entre as máfias estatais, mas muitos desses conflitos beneficiavam os seus líderes de forma particular, que pouco importavam com os danos causados a terceiros. Inclusive, alguns desses conflitos eram causados para promover interesses mais ocultos e fusões corporativas. Diante do quadro geral, as nações com maior poder, ou melhor, as famílias mais influentes e ricas, queriam centralizar o poder a nível global.
E assim como existiam os países e estados locais, passaram a existir várias organizações mundiais, que se chamavam ONU, OMS, Banco Mundial, OIT, OTAN, entre outras. O povo não sabia, mas elas foram criadas pelos mafiosos mais poderosos do mundo, os que mais tinham recursos, tecnologia e poder bélico sob controle, além de grande influência nos principais veículos de comunicação. Essas organizações mundiais foram criadas com um único objetivo: centralizar o poder econômico e controlar todas as informações a nível global. Esse sempre foi o plano da elite mundial, que estavam no topo da pirâmide do poder, pelo menos aqui nesse lado do mundo. Em resposta a essa tirania, nasceu em 2020 o Protocolo URL, que além de estar diretamente ligado ao campo de busca por informações na internet, foi revelado um outro significado para essa sigla, que era União, Respeito e Liberdade. O Protocolo URL era um conjunto de informações descentralizadas na internet, que tinha o objetivo de unir os povos através do respeito, que só poderia ser genuinamente alcançado se cada um respeitasse a liberdade individual do outro. Afinal, o indivíduo é a representação máxima de qualquer minoria. O Protocolo URL era uma resposta contra Big Brother Broadcasting, uma corporação criada pela elite global para ser o Big Brother, o irmãozão mais velho, que assistia e vigiava tudo com o intuito de controlar todas as informações do mundo em um sistema integrado global, tornando possível programar o comportamento das pessoas de forma assombrosa, chegando inclusive a propor o implante de dispositivos eletrônicos dentro da pele das pessoas, para rastrear, monitorar, roubar dados e dar comandos. Em 2020, as elites corporativas e governamentais estavam a todo vapor para acelerar os seus planos de um governo global e estabelecer uma nova ordem mundial. A humanidade estava refém da indústria do medo. O medo sempre foi usado como uma arma para tornar as pessoas submissas e agirem de acordo com a vontade do seu opressor. De tempos em tempos, essas organizações espalhavam previsões de caos e notícias de terror para apavorar a sociedade e promover a ideia de que seria necessário cada vez mais a interferência de organizações mundiais para salvar o mundo. Quando não falavam sobre escassez, anunciavam rumores de guerras, terrorismo e aquecimento global. Eles propagavam a histeria popular com notícias de doenças de tempos em tempos, para que as pessoas ficassem com muito medo e obedecessem de forma cega às medidas de emergência que esses cenários criavam para os seus governantes, para fazerem movimentos econômicos e minarem os cofres públicos, além de ajustes nas leis conforme suas agendas. Em 2020, o povo já estava cansado de ser explorado. O Big Brother avançava colocando câmeras por toda parte, faziam testes de obediência, obrigando as pessoas a usarem máscaras e proibindo elas de direitos básicos, como o direito de ir e vir. Já começavam, inclusive, a dar ordens de distanciamento social. Levantavam voz de prisões para pessoas que abriam seus comércios para trabalhar, como se fossem criminosos. E tomavam decisões embasadas em teorias científicas de organizações e especialistas que trabalhavam para o próprio governo. O nível de tirania já não estava nem sendo escondido mais. Estavam passando dos limites. Era hora de agir, pois se demorássemos mais um pouco, naquele ritmo que estava indo, seria impossível que as pessoas recuperassem suas privacidades e liberdades. Estavam eliminando de vez a percepção das novas gerações do que é ser livre e ter o direito de escolher como conduzir a sua própria vida. Estavam tentando desesperadamente censurar e ter o controle total da internet. O povo começou a enxergar o verdadeiro inimigo e o Protocolo URL iniciou um movimento de libertação da consciência de milhões de pessoas, que se espalhou através da arte, que revelava de forma clara e simples o que as pessoas precisavam saber sobre o Estado e como deveriam agir para se libertarem dessa condição. O sistema, tal como era, não começou do dia para a noite e nem poderia ser eliminado num piscar de olhos. Ele só podia ser quebrado de uma forma. Seria um processo gradativo, onde as pessoas só precisavam seguir 3 passos para garantir que ele não continuasse se fortalecendo. O primeiro passo foi parar de financiar o Estado, através de impostos e multas. O povo entendeu que somente mexendo nos cofres públicos, a máfia estatal entraria em colapso, e só assim iam começar a mostrar serviço de verdade. A população estava sonegando ao máximo que podiam,
Gradativamente, começaram a utilizar cada vez mais outros tipos de moedas, como o Bitcoin e outras criptomoedas que já eram formas modernas de fazermos transações financeiras de forma mais barata, mais rápida e segura, tendo em vista que são mecanismos descentralizados e não estão tão vulneráveis à manipulação e interferência como as moedas dos bancos estatais. À medida que o Estado foi perdendo força, suas instituições foram quebrando e os seus serviços foram sendo adquiridos por iniciativas privadas, que visavam conquistar consumidores com qualidade e preço acessível, eliminando os parasitas políticos no meio do processo. Ninguém mais pagava por serviços impostos, e se o serviço fosse ruim, ele simplesmente deixava de existir por falta de demanda. Com a tecnologia e acesso à informação, foi ficando claro o quanto o Estado se tornava cada vez mais obsoleto. Já tínhamos tecnologia suficiente para nos conectarmos uns com os outros e trocarmos serviços e produtos, sem a presença dos parasitas no meio das transações. A mamata dos parasitas estava chegando ao fim. O segundo passo que o povo começou a pôr em prática foi parar de votar. Após as pessoas acordarem, ficou claro para todos que isso era uma grande ilusão e que os partidos políticos eram faces de uma mesma moeda. O povo parou de votar e resolveu tomar as rédeas de suas vidas, e o Estado não podia fazer nada em relação a isso, pois se juntássemos todos os militares, políticos e chefes de redação dos principais veículos de comunicação, eles não representavam nem 1% da população. Era impossível conter a desobediência do povo unido. Além de não fazer sentido prender todos que negavam o ato do voto e de pagar multas por algo que nem sequer existia um contrato, nem prisão existia para prender tanta gente. Eram milhões de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. O sistema jamais seria corrigido com representantes dentro do próprio sistema. Era um movimento bonito de se ver. Aquele ato de desobediência civil era um direito de todos que já estavam cansados de serem roubados pela máfia do Estado. Era um ato ético e moral, ao contrário do que a mídia tentava dizer. E pela primeira vez, o Estado começou a sentir que não tinha mais o controle. Nesse momento ficou claro que o Estado não é capaz de nada, sem o dinheiro e a fé das pessoas em seu sistema. O Estado não produz nada. Essa sim era uma forma não violenta de abalar a ordem pública, mostrando união e a capacidade do povo de não obedecer a leis que não os levam em consideração. As pessoas continuavam suas atividades normalmente, ignorando o governo com seus boletos e impostos. Os militares e servidores públicos das bases também faziam parte do povo, e todos estavam unidos se ajudando para enfraquecer o poder do Estado e de sua classe dominante. E o terceiro, e não menos importante, era garantir o poder de se defender e portar armas de fogo para proteger a sua família e sua propriedade. Enquanto apenas um grupo portar armas de fogo, viveremos em uma sociedade controlada por esse grupo. As milícias são uma versão artesanal do Estado, que atuam pelos subúrbios das cidades. Sua natureza é a mesma do Estado. Praticam a coerção, violência e imposição de regras. A diferença é que o Estado comete seus crimes numa escala industrial e emite certificados para dar a falsa sensação de legitimidade em suas ações. Foram através desses 3 passos que hoje vivemos em uma sociedade mais livre, respeitamos o princípio da não agressão e sabemos que a liberdade termina onde começa o direito de liberdade e vida do outro. A economia é controlada pela lei natural de oferta e demanda. O conhecimento e a tecnologia nos permitem trocar produtos e serviços sem ladrões intermediadores. Temos tribunais privados que funcionam de forma muito mais eficiente e rápida e que agradam o senso de justiça popular. Hoje, nenhuma instituição possui o monopólio da força e coerção. Temos empresas que oferecem serviços de segurança que competem normalmente no mercado e que podem ser trocadas a qualquer momento. O comércio é livre e não existe mais aquele tanto de burocracias. A cultura não é mais moldada de forma centralizada e as pessoas decidem por suas vidas. A centralização do poder desequilibra o curso natural da vida e criação e faz com que a sociedade se sinta oprimida e injustiçada. Hoje, a humanidade entendeu que antes de buscar o secundário, é importante ser independente no que é essencial. O homem que produz seu pão, abrigo e agasalho e que não abre mão do seu direito de se defender, não precisa se humilhar para ninguém. Tudo começa na família. A família é a base de relacionamento humano. Tentaram destruir os seus valores
para que as pessoas ficassem confusas e perdidas, se tornando vulneráveis para suas manobras. Todo pai e mãe tem o instinto natural de proteger e cuidar de seu filho. É na família que a natureza dá as primeiras lições de amor ao próximo. Aqueles que querem agredir e atacar por ganância não representam a humanidade em sua totalidade, e nos dias de hoje eles nem duram muito tempo, pois todos são livres para se defender. Não existe respeito legítimo onde não se tem liberdade, nem tampouco pode existir união onde não se pratica o respeito. Isso é o protocolo URL. Existem dois poderes que sempre estiveram nas entranhas da sociedade humana: o poder do conhecimento e o poder das armas. O conhecimento é sempre o melhor caminho. Um bom diálogo pode resolver tudo, mas se você ignorar o poder das armas, certamente será oprimido por aqueles que as colocam na frente da razão. Não abra mão de ser o seu próprio representante. Você não precisa ser escravo de ninguém. Tenha coragem. Defenda sua família e sua liberdade. Isso é sagrado.